A gente já está ao vivo, Renato, pode falar. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos aí mais um seminário da Abrava. Hoje nós vamos falar de fluidos refrigerantes, soluções e segurança. A data de hoje ela foi intencionalmente escolhida por ser o dia que celebramos o Dia Internacional da Proteção de Camada de Ozônio. Esse evento ele foi desenvolvido dentro do DN, do Meio Ambiente, ou seja, o Departamento Nacional do Meio Ambiente da Abrava, no qual eu sou presidente. E hoje nós teremos aí serão 3 apresentações de 3 especialistas aí sobre moderação do Ronaldo Almeida, da revista da Abrava. Então, a primeira apresentação vai ser com o professor Roberto Peixoto, ele vai falar sobre fluidos refrigerantes, ele vai falar de regulamentações, de tendências e dar um panorama geral. Vocês vão ter a oportunidade de verificar que não existe um fluido, não vai existir um fluido único como existia antigamente, como o R22. Esse é um mejado fluido, ou seja, teremos vários fluidos para diversas aplicações. Então, o professor Peixoto vai discorrer sobre esse tema. Na sequência, o professor Oswaldo Bueno ele vai falar sobre o RENABRAVA 5, que nada mais é que uma orientação para os projetistas, para os profissionais que fazem manutenção, comissionamento, na troca de fluidos refrigerantes. Então, ele aborda aí responsabilidades em relação à toxicidade, inflamabilidade e normas em geral. E, para fechar o ciclo, você entra o Thiago Petrobon, que vai falar sobre reciclagem e regeneração. Todos os profissionais sabem que a extrema importância aí de ter responsabilidade na utilização de fluidos refrigerantes e a destinação correta, ou seja, os fluidos não devem ser expostos ao ambiente. Então, é de extrema importância que tenham esse conhecimento aí de como deve ser tratado essa substância. Então, eu vou passar a palavra para o Ronaldo para que iniciem aí esse seminário, tá bom? Obrigado aí e aproveitem o que tem para extrair desses excelentes profissionais. Obrigado. Obrigado, Renato. Boa tarde a todos. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Tiago. Mais uma vez, boa tarde, Renato. Eu vou fazer uma breve apresentação. O Roberto Peixoto, apesar de os 3 serem muito conhecidos no setor, né? Mas pode ser que alguém não conheça. Quer dizer, o Roberto é engenheiro naval pela Politécnica da USP, também com mestrado e doutorado pela mesma instituição, certo, Roberto? É professor de Engenharia Mecânica, Energia e Meio Ambiente do Instituto Mauá de Tecnologia e é consultor de agências de implementação do Protocolo de Montreal. O Oswaldo de Siqueira Bueno também é engenheiro pela mesma instituição, pela Politécnica da USP, é consultor da Abrava, é o gestor do Comitê Brasileiro 55, o CB55, da ABNT, é professor no Programa de Formação Continuada, Abrava, SMACNA, e também na Faculdade de Engenharia Industrial. Finalmente, o Thiago Petrobon, foge um pouco, não é engenheiro, mas é doutor em biologia, certo, Thiago? É diretor do grupo Ecosuporte, Assessoria Ambiental, Gestão de Resíduos e Central de Regeneração de Fluidos Refrigerantes, assessor técnico do Conselho de Sustentabilidade da APAS, Associação Paulista de Supermercados, e membro do GT Ozônio do Ministério do Meio Ambiente e das câmaras temáticas da CETESB. Nós vamos começar com uma apresentação do professor Roberto Peixoto, de 20 minutos, e em seguida passaremos a palavra, pela ordem, ao Oswaldo Bueno e ao Tiago. O público, infelizmente, vai poder participar apenas através de perguntas. Então, vocês podem fazer as perguntas no chat, certo? Aí, ao lado, na transmissão do YouTube, e as perguntas irão ser depois reproduzidas por nós para que os palestrantes contribuam, ou seja, levem a sua contribuição. Por favor, Roberto, o microfone é seu. Tá bom. Bom, estou compartilhando a minha apresentação, acredito que está tudo bem. Inicialmente, boa tarde a todos e todas. Agradeço a Abrava pelo convite de poder compartilhar
algumas informações, questões relacionadas, né, com o mundo dos fluidos refrigerantes e também das suas regulamentações. Eu vou, inicialmente, não sei se aí está, eu vou falar alguma coisinha sobre o Protocolo de Montreal, sobre o Dia Internacional de Proteção da Camada de Ozônio, falar da situação atual, da última emenda, né, que é a emenda de Kigali, qual o impacto, né, dessa última regulamentação, né, do Protocolo de Montreal, né, no setor, né, na seleção dos fluidos refrigerantes, alternativas e tendências em algumas aplicações que são mais importantes hoje em dia por conta da eliminação dos HCFCs e algumas observações finais. Bom, hoje é o Dia Internacional da Preservação da Camada de Ozônio, foi estabelecido porque nesse dia, em 1987, foi assinado o Protocolo de Montreal por poucas nações, mas depois foi ratificado globalmente, né, e subscrito por 197 países do mundo, né? É o primeiro tratado das Nações Unidas que teve esse tipo, né, de ratificação e de aceitação. É um acordo pioneiro e de sucesso, né, que estabeleceu a eliminação das chamadas SDO, substâncias destruidoras da camada de ozônio ou do ozônio, né? Existem razões para o sucesso, né, desse acordo pioneiro, né, e que hoje essas razões poderiam ser lembradas, né, e celebradas. No final, a gente volta a essa questão. Bom, por que a emenda de Kigali surgiu no Protocolo de Montreal? Os CFCs eliminados, né, anteriormente pelo protocolo, e os HCFCs que estão, né, em processo de eliminação são gases de efeito estufa com alto GWP, potencial de aquecimento global, né? E o Protocolo de Montreal, com a eliminação, né, dos CFCs e até o momento, né, dos HCFCs, teve uma enorme contribuição para a proteção do clima. Estima-se que foi 5 vezes a meta de redução do Protocolo de Quioto para o período de 2008 a 2012. Né? Por que essa emenda, né, de Kigali foi estabelecida? Né? O impacto, né, do Protocolo de Montreal poderia ser perdido, né, se os HCFCs, no momento, né, os fluidos refrigerantes em eliminação, fossem substituídos por fluidos de alto GWP, né, HFC de alto GWP. Né? E isso comprometeria, né, a contribuição, né, do Protocolo de Montreal para o combate das mudanças climáticas. Né? Então, a emenda de Kigali, né, é uma modificação do Protocolo de Montreal, incluindo os HFCs. Muita gente pode perguntar, mas os HFCs não são substâncias que destroem a camada de ozônio, e o protocolo é para né, controlar e eliminar substâncias que destroem a camada de ozônio. Houve uma discussão intensa durante vários anos em cima dessa questão, né? E aí os países, no final, né, concordaram que os HFCs tinham surgido, né, na verdade, com uma determinação, né, da eliminação dos CFCs, tinham surgido, né, motivados pelo Protocolo de Montreal, e que seria razoável. Além disso, o Protocolo de Montreal tinha já, né, montado uma estrutura que permitiria a redução do consumo. Né? Então, os HFCs agora são substâncias controladas pelo Protocolo de Montreal, estão listados no anexo F, né? E o acordo entrou em vigor a partir de 1º de janeiro do ano passado. Né? Até maio desse ano, ele foi ratificado por 94 países, mais a União Europeia. Né? Os HFCs, então, são listados nesse anexo, junto com uma informação importante, que é o seu GWP, potencial de aquecimento global. Por quê? Porque os países vão ter que reportar, né, as suas reduções que estão, né, acordadas, estão estabelecidas, conforme vocês podem ver nessa tela, né? Os países vão ter que relatar, né, as suas reduções, não em toneladas métricas, em massa, né, de HFCs, mas sim em toneladas de CO2 equivalente. Então, vão ter que ser estabelecidos, né, os valores de GWP, e atualmente são esses que estão, né, em vigor, né, no Protocolo de Montreal.
Diversos países, né? A situação atual, como eu falei, diversos países já ratificaram a emenda, incluindo a União Europeia. Alguns países importantes, como os Estados Unidos e o Brasil, ainda não ratificaram, né, a emenda. O Brasil, a emenda está em tramitação no Congresso Nacional, né? E, né, por conta da emenda de Kigali, né, foram, né, desenvolvidas algumas ações de algumas instituições internacionais. Foi criado, né, um programa que é o chamado KCEP, Kigali Cooling Efficiency Program, que tem doações filantrópicas e está, né, promovendo ações visando eficiência energética junto com redução do consumo de HFCs de alto GWP em vários países do mundo, né, do mundo em desenvolvimento, né? Esses países, com esse apoio do KCEP, estão desenvolvendo planos que são chamados Planos Nacionais de Refrigeração, National Cooling Plans. Existe, né, algumas questões ainda em aberto, estão, né, sendo discutidas, elaboradas, debatidas nos fóruns do Protocolo de Montreal, né? E uma delas é como que vai ser, né, o apoio, né, que existiu com relação aos CFCs, eliminação, existe com relação, né, à eliminação dos HCFCs, e também como vão ser as regras, né, de apoio para os países em desenvolvimento para a redução do consumo dos HFCs e também, né, discutir os conflitos, né, com a eliminação dos HCFCs que pode existir, né, devido a essa emenda. O que é importante dizer é que as regras internacionais, né, sobre o uso de refrigerantes, restrições políticas, etc., com a emenda de Kigali, elas ficam bem claras, né, ou razoavelmente claras, né? Isso significa que as indústrias fabricantes de refrigerantes e equipamentos, né, agora têm uma determinação maior, né, para a elaboração dos testes, protótipos e comercialização de produtos, né? Um fato também importante destacar que a União Europeia, através de uma regulação chamada da política ou regulação do F-Gas, dos gases fluorados, tem, né, objetivos mais restritivos que a própria emenda de Kigali, ou seja, a União Europeia tem uma liderança, né, nesse processo todo, né, de eliminação de fluidos refrigerantes com alto GWP em função de razões da proteção climática, né, das questões climáticas. Essa tabela mostra uma espécie de um histórico, né, onde em vermelho ou em púrpura, né, são os antigos fluidos refrigerantes, em azul os atuais, né, e em amarelo, né, as tendências, né, o uso limitado, considerando as diversas aplicações de refrigeração ar-condicionado, desde refrigeração doméstica, comercial, transporte, industrial e assim por diante, né? Então, como um exemplo, né, na refrigeração comercial, a gente tinha anteriormente, né, o CFC12, o 502, depois o 22 se juntou, 134A, 404A, 407, butano, isobutano, né? E, né, existem diversas misturas, existem os HFOs, né, que são, né, substâncias que estão começando a ter alguma aplicação, né, ou puros ou, na maioria dos casos, em misturas, né, em mesclas, né, em misturas de refrigerantes que envolvem HFCs, HFOs, às vezes até hidrocarbonetos, CO2 e assim por diante. Alguns aspectos importantes com relação a alternativas para algumas aplicações que são bastante relevantes nos países em desenvolvimento, incluindo o nosso, né, o Brasil, né, relacionando com o consumo, né, do HCFC 22. Né? Em vários países, artigo 5, conforme o jargão do Protocolo de Montreal, né, que são os países em desenvolvimento, ainda são produzidos equipamentos de condicionamento de ar com 22. Então, falando especificamente sobre condicionamento de ar, né? Uma coisa importante, né, com relação à questão, né, de eficiência energética, né, é que a tecnologia, né, de compressores com controle de rotação, com inversores de frequência, né, para atender, né, padrões, normas de desempenho de eficiência mínima, né, alguns países, né, do artigo 5 estão se afastando
né, do HCFC e adotando as alternativas, em função de produtos, né, que estão disponíveis, né, com essa tecnologia inverter, não para o 22, mas para outros fluidos alternativos. Existe uma introdução generalizada do HFC 32 em unidades split, né, em muitos países ao redor do mundo. Uma tendência, né, originalmente japonesa, que se ampliou, né, nos países sudeste asiático, e hoje em dia, né, está se ampliando mais para diversas outras partes do mundo, Austrália, Europa, Estados Unidos, incluindo, e o Brasil está, né, seguindo essa tendência, né, logo assim, já tem, né, essa disponibilização de equipamentos com 32. A eficiência energética é um aspecto importante, né, e faz parte dos critérios de seleção, né, isso à luz, né, do protocolo do Acordo de Quioto, né. Muitas empresas estão progredindo, né, na aplicação das misturas, né, e isso numa fase de testes e de avaliação, né, e misturas envolvendo, como eu mencionei agora há pouco, HFCs, os HFOs, HCFOs, e assim por diante, né. Existem conversões, né, também de linhas de produção para o propano na China, né, e também na América do Sul, que estão em andamento, né. E há uma introdução limitada no mercado devido aos requisitos restritivos, né, de padrões de segurança que limitam a carga de refrigerante, e isso acaba limitando, né, a capacidade de refrigeração dos equipamentos, reduzindo, né, o número de modelos possíveis de utilizarem o propano. Na Índia, né, 15. 10. Alô? 10. 10, faltam 10. Valeu, obrigado. Na Índia, né, existe uma expansão da produção, né, e existe uma adoção contínua, né, de unidades splits com propano. E a tendência é essa produção aumentar, né? Existe um fabricante nacional importante na Índia. A outra aplicação importante, né, que a gente pode falar algumas coisas com relação a tendências e características, né, do cenário atual, né, e futuro, né, é a de refrigeração comercial, onde existe um grande consumo, né, do HCFC 22. Né. A refrigeração comercial, tradicionalmente, né, a gente divide em 3 grandes famílias: equipamentos plug-in ou self-contained, as unidades condensadoras e as unidades os sistemas, né, com rack de compressores, os sistemas remotos para supermercados, né. No caso da aplicação de equipamentos self-contained, os chamados plugins, né, existe um aumento, né, da fabricação desses produtos, desses equipamentos, né, usando hidrocarbonetos, particularmente, né, o R290, que é, né, o propano. E isso, né, por conta da emenda de Kigali, isso é um impacto da emenda de Kigali e também, né, de uma resolução importante, né, que foi, né, a mudança, né, a revisão e a mudança de uma norma IEC, ISO, né, em acompanhamento, né, ampliando, né, a carga, né, permitida, né, para esses equipamentos, né, usando o propano, de 150 para 500 gramas. Né? Então, houve esse aumento, né, no limite da carga para refrigerantes inflamáveis, basicamente os hidrocarbonetos, né, para 500 gramas. E também, né, de até 1.200 gramas para os refrigerantes A2 e A2Ls, que são medianamente, né, inflamáveis. Né? Isso, né, está condicionado, né, esse aumento da carga está condicionado, né, a um fato do equipamento ter que passar por um teste de concentração circundante. Então, é simulado, né, um vazamento e aí feita uma avaliação, né, da concentração do fluido na região circundante do equipamento. Né. Existem também misturas, né, de HFO com baixo GWP, né, que estão sendo aplicadas, né, em sistemas comerciais, né, com carga menor,
né, que são essas unidades plug-in. Muito bom. A situação na Europa, como eu falei, né, ela é de uma certa forma diferenciada por conta, né, do regulamento da política F-Gas, né, que está em andamento, e aí os refrigerantes, né, o propano e o CO2 também, né, em menor extensão a amônia, estão ganhando aceitação crescente nessas aplicações comerciais, né. A partir de janeiro de 2020, né, os refrigeradores e freezers, né, que continham HFCs com GWP de 2.500 ou maior, foram retirados, né, do mercado, né. Isso, né, é uma etapa preparatória, né, para o cenário, né, até o momento mantido, né, de janeiro de 2022, onde os produtos com HFCs que tenham GWP de 150 ou maior serão também removidos. A outra aplicação de supermercados, né, nós assistimos, né, uma substituição do 22 e também de um HFC, né, de alto GWP, com a 404A, por misturas não inflamáveis, né, que tem GWP menor que 2.000. E isso tende a crescer, né, tanto nos sistemas existentes quanto em novas instalações, né. Existem também, né, as aplicações, né, possíveis de misturas, né, de HFC e HFCO com baixo GWP, né, operando em cascata com o CO2 na baixa temperatura, como 448A, 449, 452 e assim por diante. O propano e o propileno, eles foram introduzidos nos supermercados usando um circuito secundário, né? O propano agora é a opção primeira, preferida, né? O número desses sistemas é limitado, né? Agora, desenvolvimento e estratégias de redução de carga, né, de refrigerante nas instalações podem ajudar, né, a aumentar o número com essa arquitetura, o número de sistemas com essa característica, arquitetura e com esses fluidos refrigerantes. A amônia, devido à sua toxicidade, né, é confinada em sala de máquinas ventiladas, né? E aí os sistemas com amônia são sempre projetados com lucros secundários, né, para cada nível de temperatura, né? Ou seja, a amônia pode ser usada em sistemas indiretos, né, de temperatura média, em cascata, por exemplo, com o CO2, né, no nível de temperatura baixa, né? 5 minutos, tá? Legal, obrigado. Então, vou começar. O CO2 é um aspecto muito importante, né? Tem um papel muito importante, está desempenhando um papel importante na refrigeração comercial de supermercados, né? Tanto, né, em sistemas de cascata, né, onde ele vai operar no nível de baixa temperatura e no compressor e no nível de média de temperatura alta, né, vai estar em combinação com outro fluido, por exemplo, o 134A, como é o caso de dezenas de instalações no nosso país, né, ou também com amônia, ou com propano, ou com mistura de HFOs. Um fato importante é que os sistemas puros, né, de CO2, né, transcríticos, boosters transcríticos básicos com CO2, né, eles foram desenvolvidos, né, e ganharam, né, um campo de aplicação muito grande na Europa, somente nos países, né, de temperatura mais baixa, né? Só que eles têm uma penalidade, né, em locais, em ambientes com temperaturas mais elevadas, devido à sua baixa temperatura crítica, né? Isso significa que eles vão ter uma menor eficiência, né, energética. Mas nos últimos anos, devido, né, ao desenvolvimento de algumas tecnologias, como ejetores, multi-ejetores, né, compressão paralela, né, esses sistemas transcríticos de CO2 estão, né, com uma eficiência energética maior, né, e começam também a ter a possibilidade de serem aplicados em países de clima tropical. Algumas observações finais, né? A emenda de Kigali reforçou, né, a motivação, o movimento em direção às aplicações que usam refrigerantes de baixo GWP, né, e também inovações com vistas ao desenvolvimento de tecnologias de refrigeração e ar-condicionado sustentáveis, né? Na faixa, né, fluidos refrigerantes com GWP, numa faixa baixa, né, quase que desprezível, de 0 a 5, né,
os hidrocarbonetos, dióxido de carbono, amônio e os HFOs, né, estão apresentando, né, um aumento, né, de utilização em várias aplicações do setor de refrigeração e ar-condicionado, né? E isso está ocorrendo em paralelo, né, com a redução gradual dos HFCs de alto potencial de aquecimento global, de alto potencial, né, de impacto no clima, né? Embora quase todas as alternativas, né, de baixo GWP sejam inflamáveis, né, está havendo um progresso significativo no desenvolvimento de padrões de segurança, né, como vamos, né, ouvir, né, na apresentação seguinte do professor Oswaldo. Né, a norma IEC 60335, né, que foi revisada, né, para incluir, né, limites maiores, né, de fluidos inflamáveis, né, é um marco, né, e ela está também, de uma certa forma, vamos dizer, sendo uma referência para outras revisões em outras normas, por exemplo, de equipamentos de condicionamento de ar. É provável que haja apenas uma quantidade muito limitada de misturas no futuro. Como eu mostrei naquela tabela, naquela região amarela, existe uma grande quantidade de misturas e não é possível, né, presumir que o setor de serviços vai poder conviver com, né, com tão grande número de combinações, né, de misturas de HFC e HFCO, né? E existem diversos, né, trabalhos em desenvolvimento, né, para, né, ampliar, né, a questão da segurança do uso de fluidos inflamáveis, né. Voltando à questão inicial, né, que eu tinha colocado e que eu acho que é importante lembrar, né, nos dias de hoje, né, de pandemia, né, e de toda a discussão com relação à questão do Covid, né, por que o protocolo travou completamente. O Peixoto caiu. Não, Peixoto voltou, está todo mundo aí. Ronaldo? Sim, é que havia travado a apresentação. Travou quando você começou a falar do último slide. Não sei se era o último slide, o slide que você estava apresentando. É esse que está apresentado agora, não? Ele caiu fora também. O share screen você tem que refazer. Ah, é? Uma observação, gente, a tela fica no Zoom e no YouTube está em outra tela. Ele está falando um assunto e no YouTube aparece uma outra tela. É que há um delay também, viu? Então a gente vai ter que dar o tempo para poder começar a falar. Vocês estão ao vivo, tá? Pode continuar com a apresentação. Você quer que eu refaça o último slide? Isso, o último slide. Foi aonde travou. Tá. Que você estava falando da confiança global, entendeu? Na avaliação científica do... Aqui, tá aparecendo, Ronaldo? Tá, exatamente. Tá. Exatamente. Então, a minha última observação é com relação àquela questão que eu tinha deixado no comecinho, né, na introdução da minha apresentação, né, em lembrança, né, e celebrando, né, o Dia Internacional da Proteção da Camada de Ozônio,
eu tinha falado que o protocolo, né, era um exemplo, né, e era uma referência de um acordo pioneiro e de sucesso, né? E eu tinha colocado como uma questão por que isso ocorreu, né? Aí eu volto a ela para fechar a nossa apresentação, dizendo que, no meu entender, né, os principais motivos, né, que fizeram com que esse protocolo, né, que é um acordo, né, ambiental de sucesso, né, e que fizeram, né, essa história de sucesso, foram a confiança no conhecimento científico e a colaboração global, né, o multilateralismo. O protocolo, né, foi baseado, as decisões das partes, dos países, são baseadas em estudos elaborados por painéis, né, tecnológicos, científicos, né, e a colaboração global implicou na criação de um fundo, né, multilateral que apoia ações nos países em desenvolvimento. Eu sou co-coordenador de um comitê, né, de um desses comitês, que é o Comitê de Opções Técnicas de Refrigeração e Ar-Condicionado, né? E as informações, né, algumas que eu apresentei, né, elas estão disponíveis em diversas publicações que podem ser acessadas, né, no site, né, do protocolo, né, o ozone.unep. Muito obrigado, Ronaldo. Muito obrigado a todos pela atenção e estou à disposição para qualquer questão. Obrigado, Roberto. Eu não sei se talvez a gente deixasse as perguntas para o final das três apresentações. Eu acho que é melhor. Tá ok? Tá ótimo. E tá só bom. para adiantar, porque você já deixou aí a informação, o Rodney Santos estava perguntando exatamente isso, aonde ele consegue essas informações. Então, tá aí, Rodney, anota, tá ok? Professor Oswaldo Bueno, por favor. Eu vou pedir ao Roberto que ele pare de compartilhar, assim eu... Isso, claro. Aí você entra. Eu estou procurando aqui na aba, eu acho que... o verdinho, share screen. Isso, eu estou... Já achei, pronto, beleza. Obrigado, desculpe aí o atraso. Não, por favor. Imagina. Por favor, Oswaldo, eu vou seguir o mesmo procedimento, então, 10 minutos depois 5, tá bom? Tá bom. Bom, senhoras e senhores, obrigado por terem vindo assistir. Eu tenho só um comentário a fazer. Se vocês querem saber como vai ser o nosso futuro, vejam a apresentação do Roberto Peixoto. Se querem saber como é que foi o nosso passado, podem ver a minha, porque eu vou voltar um pouco ao passado. Mas a ideia é justamente dizer um pouco como a coisa vai evoluindo e, no fim, a gente vai colocando informação sobre informação e podendo agir de uma forma mais correta. Então, vamos falar um pouco de soluções e segurança. E, evidentemente, eu tenho 70 anos, então, para mim, é fluido frigorífico. Tem toda uma discussão nas reuniões da BNT, a Cida está aí, ela vai lembrar bem disso. Então, existe a expressão fluido refrigerante, está perfeita, e fluido frigorífico também. Então, ele é básico para o nosso sistema funcionar. É ele que vai mudar de fase para, dessa forma, ele absorver calor evaporando ou rejeitar calor condensando. E quando a gente vai escolher um fluido frigorífico, a gente tem que saber primeiro o par pressão, temperatura de saturação, para saber, na condição de evaporação e condensação, como é que vai ser o dimensionamento dos meus trocadores de calor. Preciso saber o que é em termos de flamabilidade, pegar fogo, ou de toxicidade, quais são as concentrações aceitáveis, para ver se aquela máquina, naquela condição, se houver um vazamento, o ambiente em que ela está é grande o suficiente para que a gente não vá atingir o limite que a gente tem de concentração, seja para inflamabilidade, seja para toxicidade. Outras coisas também são materiais em que são fabricados os equipamentos. A amônia, por exemplo, adora cobre. Teve um caso uma vez de vazamento de amônia do circuito de refrigeração, usava a mesma água de condensação que máquinas de absorção, que eram com circuitos de cobre. Acabou. Simplesmente as máquinas de absorção furaram os condensadores dela porque a água tinha amônia diluída nela. Então, é muito importante eu saber qual é a compatibilidade dos materiais com o meu refrigerante que eu estou usando, com o óleo que eu estou usando, seja lá com o que for. Evidentemente, a gente precisa ver as reações com o meio ambiente, aí está
potencial de redução da camada de ozônio, está também o potencial de efeito estufa. Preciso saber qual é o meu coeficiente de desempenho, o COP. Existe um outro termo que é mais antigo, eu não tenho mais escutado muito ele, mas seria o desempenho climático durante o tempo de vida do equipamento, o LCCP. Ele supõe que durante um certo período o equipamento não vai vazar gás suficiente para que impeça o funcionamento dele. E durante esse período ele vai ter um desempenho, etc. Então ele faz uma avaliação do risco de vazamento e do desempenho da máquina. Por fim, a gente tem as casas de máquinas, que devem ser preparadas de acordo com o fluido e as suas considerações em termos de limite, que eu possa ter, seja de flamabilidade, seja de toxicidade. E não podemos esquecer de forma nenhuma o treinamento dos técnicos de refrigeração no manuseio dos fluidos. Foi muito bem colocado pelo Roberto Peixoto que não dá para viver com uma salada de frutas em termos de quantidade de diferentes refrigerantes. Antigamente, você punha um nome e dizia 12, punha um nome 11, e assim por diante, o 22. Porque você sabia que para aquela pressão, aquela temperatura, você tinha uma opção. Eu uma vez estava vendo uma palestra na Asher, tinham 20 opções para o R22. E o pessoal estava discutindo. E todos eles com pressões muito próximas entre si. Então, torna muito difícil a identificação do fluido que está lá dentro da máquina. Tudo bem, posso tirar uma amostra, posso levar para um ensaio, mas não é algo tão fácil assim. Então, nós vamos passar rapidamente sobre histórico, falar um pouco de normas. Às vezes eu esqueço no meu fluido frigorífico, virou refrigerante, propriedade, segurança e produto. Então, tá lá. Eu gosto muito de voltar ao passado, para dizer que não é só agora que a gente faz as coisas. No passado a gente também tinha. Evidente, fogo, ninguém vai ver muita graça nisso, mas foi o fogo que permitiu que o homem desse o grande passo em termos de alimentação, proteção e viver em condições climáticas que não são muito favoráveis. Os romanos tinham as construções em que o aquecimento era feito entre paredes, para que você tivesse um ar de boa qualidade dentro das casas ou das termas que eles tivessem. E, ao mesmo tempo, usavam coleta de água da chuva, iluminação natural e renovação de ar por ventilação natural. E, dessa forma, vou mostrar uma figura, eles conseguiam uma condição. Egípcios e persas também trabalhavam com construções direcionadas para o lado do vento. O vento ajudava a refrescar a construção. Então, está aí. Quer dizer, eu tinha água de chuva coletada, essa água de chuva era usada para resfriamento evaporativo, eu tinha iluminação, tinha ventilação natural. Então, a água da chuva era coletada no telhado, conduzida por tubulações embutidas na parede e no piso, para um tanque retangular. Eu vou mostrar a figura. Chamava implúvio. Com 30 centímetros abaixo do nível do piso, onde o excesso de água coletada segue por uma tubulação à cisterna embaixo da casa. Então, água para beber, higiene, limpeza, era usada a água da cisterna. Água de resfriamento evaporativo a partir do tanque que ficava no meio do salão. Iluminação e ventilação também por aberturas. E cartagineses, romanos, etruscos, gregos, fenícios, liga, todos eles tinham casas compatíveis com o meio ambiente para que trouxesse um conforto maior. Esse é o interior, evidentemente é uma casa de luxo, não é uma casa de qualquer um. Mas vocês têm a abertura no centro para iluminação e ventilação, e esse ambiente ligava a todos os outros ambientes da casa. Tem um tanquezinho que vocês estão vendo com o nome implúvio, que ficava cheio de água, então o ar que entrasse por essa abertura e passasse perto desse tanque, ele iria ser resfriado por um processo evaporativo, e dessa forma. E dá para ver também o acesso à cisterna, onde, por através de baldes, o pessoal coletava a água que estava embaixo da casa. Então, eu tinha uma certa redução na minha temperatura de bulbo seco, um aumento da umidade, desde que fosse necessário, através da água. A outra característica é o uso do gelo. Se alguém acha que só agora, no século XX, se passou a usar realmente refrigeração e etc., ela vai muito mais longe do que isso. Então, evidentemente, era um processo natural, a água congelava no lago e o pessoal vinha, cortava blocos de gelo, e esses blocos de gelo eram armazenados e transportados. E a geladeira que está do lado do nosso amigo aí, meio gordinho, que está à direita,
era a geladeira antiga. Era um armário de madeira, onde ele colocava um bloco de gelo lá dentro, um pedaço que ele está mostrando, e esse gelo mantinha fresca, vamos dizer assim, os produtos de alimentos que tivessem dentro dela. Isso me impressionou muito. Eu vi uma reportagem do uso de gelo, o quanto os ingleses usavam. Então, esse é um tanque de armazenagem. Se vocês conseguirem ver a figura, lá embaixo tem 2 pessoas. Então, muito pequenas. E era um tanque, foi feito em Londres, em 1820, armazenava gelo próximo ao Regent Park, que é uma região bastante conhecida de Londres. O gelo de boa qualidade era importado na Noruega e foi usado durante 50 anos. Quer dizer, esse tanque colossal para armazenagem do gelo foi usado por 50 anos. Para ter uma ideia, em 1822, ano da nossa independência, um navio transportou 300 toneladas de gelo para serem usados pelos ingleses, seja no que fosse. Então, a importância do gelo. Agora, eu acho importante falar como é que o pessoal foi descobrindo as coisas lentamente. Então, eu vou destacar alguma coisa, não vou destacar tudo isso que está aí. 1659, Robert Boyle faz a lei dos gases perfeitos, PV igual a nRT. 1775, William Cullen fabricou gelo de forma artificial. Quiseram botar ele numa fogueira, porque ninguém podia fazer gelo. Mas simplesmente ele estava levantando as propriedades da água. Então ele foi fazendo vácuo, foi retirando a pressão, diminuindo a pressão e foi vendo a temperatura que ficava dentro de uma esfera isolada. E foi tudo muito bem até a hora que congelou. Aí ele não conseguiu mais mudar, digamos, a temperatura, porque parou a vaporização. Então, foi muito importante para ver as propriedades dos fluidos no par pressão-temperatura ao longo das condições que você está trabalhando. E o outro que eu gosto muito também é o Dalton, que fez a pressão total é o resultado da soma das pressões parciais. Vocês vão usar isso em psicrometria, vocês vão usar nas misturas que tem dos gases. É uma ferramenta extremamente útil para o cálculo que se tem. Agora a gente entra e começa a falar o início da refrigeração mecânica. Eu faço uma brincadeira quando dou aula, que é abrir a reunião e falar para os alunos: senhores, nós vamos iniciar hoje com a tecnologia mais atual possível, desenvolvida plenamente no século XIX. Então vamos lá, para a tecnologia do século XIX. 1851, 2 americanos, né, quer dizer, o Fernando Carré também era americano, apesar do nome francês, desenvolveram máquinas que produziam gelo. Por que eles produziam gelo? Porque estavam acostumados a colher o gelo no inverno e usar o gelo durante o ano, mas isso dava um certo trabalho. Então, se eu fizesse uma máquina que pudesse produzir gelo, seria muito importante. Então, o John Gore fez uma máquina com ciclo aberto de ar, comprimindo e expandindo o ar. Ferdinando Carré fez a primeira unidade de absorção com amônia para a fabricação de gelo. Então, máquinas com amônia hoje não são tão utilizadas assim para baixa temperatura, mas foi a primeira máquina a realmente produzir gelo. Logo em seguida, se produzia, por exemplo, 800 quilos de gelo por dia em uma bomba de calor de duplo efeito, com éter sulfúrico como fluido frigorífico. Só a título de curiosidade, coloquei, é um C2H5O de oxigênio, C2, quer dizer, carbono, e hidrogênio. E, evidentemente, a refrigeração era usada no início para conservação de alimentos e controlar a fermentação de cerveja e de vinho. O cara que fermentava a cerveja e o vinho rezava para um clima mais ameno, senão ele ia perder a cerveja e o vinho. 10 minutos, tá? Tá bom? Nossa Senhora. Vai ser bom. Então, dentro disso daí, você tem o Charles Transporte. Então, o primeiro transporte de carne da América Latina para a Europa foi por Charles Tellier. Depois, você teve também o transporte feito nos Estados Unidos, em 1891, e se usava gelo picado em cestos. Está aí a reportagem do navio que transportava carne da Argentina para a Europa. O Carrier fez lavadores de ar e essa é a nossa primeira obra no Brasil que usou sistemas de expansão direto para poder trabalhar. Teatro Municipal do Rio de Janeiro.
Então, ele partiu em 1904. Se você pegar livros europeus, eles consideram essa a data de entrega da obra, o início de funcionamento, e foi inaugurado em 1909. Para vocês terem uma ideia, era uma máquina que usava dióxido de enxofre como um fluido frigorífico. Eu estou só destacando o dióxido de enxofre. Esse é o circuito dele, ele tinha termoacumulação. Se vocês olharem à direita, na parte inferior, aqui, eram tanques com serpentinas e que faziam o resfriamento da água, que depois circulava através de bombas pelos trocadores de calor. Aqui ficavam os compressores, aqui o condensador, não tinha torre, eles enchiam de água, quando ela ficava muito quente, jogava fora e punha outra quantidade de água. Primeiras instalações de refrigeração no Brasil foram da época de 1912, no município gaúcho, o Jacob Renner, e depois também em 1937. E a primeira obra que a gente teve de ar-condicionado no Brasil foi no Jockey Club do Rio de Janeiro, foi feito pela CI Brasil e trabalhou com cloreto de metila, CH3Cl. E o curioso foi o seguinte, como todo mundo tinha medo que fosse ficar resfriado, fosse passar mal por causa do frio, a obra foi instalada e durante um ano usaram. E como não houve nenhum problema à saúde, muito pelo contrário, um ambiente extremamente agradável, se foi aprovado e aí eles pagaram a obra. Então, aí vai, tem mais outros itens sobre equipamentos e a gente chega um pouco em refrigerante. Então, o que eu estou dizendo? Por alguma razão, o refrigerante é trocado ao longo do tempo. Então, do século XIX até 1930, se usou os refrigerantes naturais, inorgânicos. Aí eles eram difíceis, eles eram tóxicos, eles tinham uma série de problemas, surgiu a salvação da lavoura, o CFC. CFC12, principalmente, o CFC11 e o HCFC veio posteriormente. Por quê? Porque eles eram extremamente estáveis, não eram tóxicos no contato com a pessoa, mas tinham problemas com relação ao meio ambiente que ninguém desconfiava nessa época. Em 1996, a gente começou a trocar toda essa turma, passando por os HFCs, depois os HFC deram o problema que já foi explicado pelo Roberto, que foi da parte de efeito estufa, e aí teve que se trocar tudo isso. Então é isso. Naturais até 1930, que ainda são usados, inclusive voltaram a ser usados. Os CFCs, de 1930 a 91, e depois foi a substituição pelos CFC. E hoje em dia estamos entrando pelo hidrofluorolefina, conforme já foi explicado. Cada um deles tem uma porcentagem. Essa é uma linha do tempo, mais ou menos dizendo quando foi a substituição e quando foi a partir do desenvolvimento, que nós vamos ter na terceira apresentação, que é reciclagem de refrigerante. Então, você passa a comprar um refrigerante reciclado para manter o seu equipamento em funcionamento, se for o caso. Tem tabelas mostrando de cada fabricante qual é a evolução, mas é evidente que cada fabricante vai ter a sua informação, a sua ideia. O anterior era da Trane, esse aqui era o da Danfoss, mostrando inclusive a linha de flamabilidade que você tem dos refrigerantes que são inflamáveis e nós estamos usando. Então tá aí. Estamos usando refrigerantes para fazer transferência de calor, pelo menos há 150 anos, se a gente considerar a amônia e a água. 5 minutos, tá? Tá bom? Nós temos várias normas sobre refrigeração comercial, redução das emissões, fluidos frigoríficos, recolhimento, reciclagem e regeneração, que vão trazer informações. Tem também normas que são NBR-ISO, ou seja, são traduções de norma ISO, um desempenho e reciclagem dos equipamentos de reciclagem. E o que é muito importante é a manufatura reversa, você pegar geladeiras, aparelhos de janela, máquinas de pequeno porte e voltar aos seus elementos naturais, mas recolhendo o fluido frigorífico, recolhendo o óleo para que ele não vá contaminar o meio ambiente. Existem normas de segurança com relação à NBR-ISO 51491, 16666,
16667, a especificação, que nós vamos comentar cada uma delas um pouco agora. Então, eu estou falando da Renabrava 5, que a ideia era orientar o que você precisa fazer para poder usar um fluido frigorífico e ter certeza que está tudo certo com o que você está fazendo. Certo é modo de dizer, pelo menos naquela hora, naquele momento. Então, a gente sempre pede que você aprove, junto ao fabricante do equipamento, o que é aquele fluido que você quer usar. Verifique que aquele fluido é reconhecido com uma sigla em termos de refrigerante, seguindo as instruções da ASHRAE 34, que é a nossa ABNT-NBR 16666, e que está conforme a ARE 700, que é a nossa ABNT-NBR 16667, que a composição dele, observe, a contaminação que ele tem está dentro das coisas. Aí que o fabricante seja reconhecido como uma firma realmente sabe o que está fazendo, e aí a gente vai tratar deles quanto à toxicidade, flamabilidade, limites de aplicação e desempenho. Aí tem algumas definições que ficam para vocês poderem, essas duas são mais importantes. Uma, você tem o limite ocupacional de exposição, que é a concentração média ponderada pelo termo TWA para um dia normal de 8 horas, e semana de trabalho de 40 horas, na qual praticamente os trabalhadores podem ser expostos de forma repetitiva sem efeitos adversos. E o nível que não foi observado nenhum efeito, tem a concentração mais elevada que pode ser aceitável desse fluido frigorífico. Depois tem os limites de concentração de inflamável, que são muito importantes, e por fim, o nosso limite de concentração do fluido. O que é isso? Eu não posso ultrapassar esse limite de concentração. Esse limite de concentração, se houver um vazamento na sala, ele pode ser tóxico, ele pode ser inflamável e aí ele pode trazer consequências. Já me tiraram de dentro de casa de máquina andando que nem um bêbado, porque simplesmente eu estava respirando uma sala que tinha uma alta concentração de fluido. Tem outras definições, da 16069, que é a norma de segurança de sistemas de refrigeração. Aqui é a tabela que a gente tem em termos de segurança deles, em termos de cada um dos fluidos, qual é o lado de baixa pressão. Bom, eu tenho que considerar que a máquina pode chegar a 35 graus se ela estiver num ambiente coberto. Por quê? Lá fora está 35 graus. Ou se ela estiver no sol, 43. Se for condensação a água, eu tenho que considerar pelo menos 47 graus como valor. Se for condensação a ar, dependendo da temperatura do ar, eu posso chegar até 67 graus como valor de temperatura em que a máquina pode operar. Então, vocês têm aí para baixo qual é a pressão. Então, se eu estiver falando de 134A, a minha pressão para 67 graus é 1978 kPa. Mas se eu estiver falando de 410, é 4.413. É outra conversa. O R22 e assim por diante. Isso é para mostrar os gráficos. A linha azul está em 0 graus, a linha verde está na temperatura ambiente 25 e a linha vermelha está numa condição de condensação, 40 graus. Então, o que eu estou dizendo, isso é um refrigerante de baixa pressão para mim, porque ele evapora com pressões negativas, vamos dizer assim, impacto parcial. O 134, ele zera praticamente o valor da pressão, quando ele chega a menos 40. Menos 20, ele está na condição próxima à condição que ele tem de 0,5 em termos de megapascal, que é bem mais que a pressão atmosférica, ou seja, o verde era a pressão atmosférica, o azul é a temperatura de evaporação e o vermelho é a temperatura de condensação, mesma coisa para o R22, com valores diferentes, e o 407 mostrando que aí as linhas de mudança de estado não são horizontais, mas elas têm uma inclinação. Para cada valor que eu tenho, é feito toda ela a uma mesma pressão, mas o valor da temperatura não é constante. Então, são as misturas da série 400. As misturas da série 500 são constantes. Quando a gente tem risco de vazamento, a gente fala em sistema direto, que é aquele em que o evaporador ou condensador do sistema frigorífico está em contato com o ar.
ou outra substância a ser resfriada. Então, o risco de houver um vazamento e esse vazamento vir por um ambiente que está sendo utilizado é de praticamente 100%, se ele vazar do lado do fluido, onde ele estiver do lado do evaporador. Sistema indireto é aquele em que o fluido secundário é resfriado ou aquecido pelo sistema frigorífico e utilizado no resfriamento e aquecimento do ar ou outra substância. Então, se eu tiver um sistema de água gelada e ele vazar na água gelada, alguém pode dizer, ele vai para o ambiente. Não, ele vai, mas ele vai passar uma serpentina no fancore. Então, o risco dele vazar é bem menor. Vocês possam ver. Então, tem uma série de restrições com relação à casa de máquina que deve ser feito para que se proteja as pessoas. Então, tudo isso está na 16069, na parte de salas de máquinas. Com muito cuidado, quando você estiver usando fluidos frigoríficos, que é a última linha, com risco de explosão, fluido frigorífico inflamável. Aí a gente deve ver como é que fica a concentração do fluido se houver um vazamento. Se ele chegar próximo ao valor RCL, eu tenho que construir uma área classificada. Senão você tem um risco sério de explosão. Como é que são classificados os refrigerantes? Classe A é aquele que tem um valor máximo em termos de concentração de 400 ppm, ou maior que esse número. Classe B, ele tem um número que é inferior a 400 ppm. Depois eu tenho a parte de flamabilidade. Classe 1 não propaga, classe 2 propaga, mas com uma velocidade baixa, e classe 3 propaga, mas com um calor de combustão bem elevado, bem maior que o do classe 2. Então, forma-se essa tabelinha, que é quais são classificados todos os fluidos frigoríficos. Eu acho que eu já passei, não sei. Passou um pouco, sim. Passou um pouco. Então, essas tabelas, eles mostram quais são os valores que você tem do RCL, por exemplo, qual é o grupo de segurança de cada fluido que você tem para te ajudar a escolher. Isso está na 16069, na 16666, desculpa, eu errei. Isso é 16666. Das misturas, série 400, série 500, a mesma coisa. E depois vem a classificação também com relação à toxicidade. Aplicações em conforto humano, a 16069 insiste que os fluidos frigoríficos do grupo A2, A3, B1, B2, B3 não devem ser usados em sistemas de alta probabilidade, exceto, e aí vem o exceto, o equipamento cuja especificação do fabricante indica uma carga igual ou inferior a 3 kg de fluido frigorífico. Mas aí, esse equipamento tem que ser instalado e é responsabilidade do fabricante dizer como deve ser a instalação. Se alguma coisa der errado, a instalação, o fabricante são responsabilizados por isso. Você tem também sistemas de absorção, que a gente não está, mas tem sistemas unitários. Residencial pode chegar até 3 quilos e comercial até 10 quilos. Dependendo de como é feita a instalação, dependendo também de se em caso de vazamento não atingir o RCL. Essa mostra, estou dando só exemplos, acho que isso fica à disposição de vocês depois, mostra quais são os valores em termos de ponto de ebulição, temperatura crítica, e aí vem os contaminantes que pode ter em cada um dos elementos. Eu estou chegando no fim, existem 3 condições que a gente compara o desempenho: baixa temperatura, menos 31,7 de evaporação, média 6,7 e alta temperatura 7,2. Então é feito tabelas, em que você tem, se olhar só o coeficiente de desempenho como uma referência muito rápida, eu vou chegar em fluidos que têm um bom desempenho, como o 22 e o 77, mas isso é ele sozinho. É ele e um compressor. Não tem nenhuma das considerações e especificações que tem hoje os projetos de máquina para aumentar a sua eficiência, como o próprio Roberto Peixoto, em termos de ejeção de próprio fluido ao longo do circuito. Tem a média temperatura também, que é de 6,7 negativo.
Tem também a comparação entre todos eles, qual é a pressão de alta, pressão de baixa, o efeito de refrigeração, vazão em massa, volume específico, deslocamento do compressor. O deslocamento do compressor é o tamanho dele para que ele possa dar essa capacidade que era, se não me engano, de 1 kW, para poder comparar. E é isso aí, desculpe pelo atraso e a forma precipitada que eu falei, mas a ideia é que vocês tenham informações para depois poder consultar. Muito obrigado, Oswaldo. Eu acho que você vai poder falar um pouco mais no bate-bola após a apresentação do Thiago Pietrobon, que eu peço que assuma agora. Oswaldo, você precisa fechar sua tela. Ok, obrigado. Fechei. Thiago, por favor. Sim, já estou compartilhando aqui. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Thiago Pietrobon, como já fui previamente apresentado, é um prazer imenso e desde já agradeço à Abrava, ao grupo todo de meio ambiente da Abrava. É um prazer estar aqui dividindo um pouquinho dessa questão da regeneração e recuperação de fluidos refrigerantes, ainda mais dividindo o espaço com os professores aí, Oswaldo, Roberto Peixoto, é um prazer. Bom, então, dando sequência, vamos falar um pouco hoje sobre essa questão de análise e regeneração de fluidos refrigerantes e o crescimento da atuação das centrais de regeneração no Brasil. Fazendo um link com as duas apresentações anteriores, os professores anteriores trouxeram essa contextualização mostrando que, de tempo em tempo, a gente tem essa troca de refrigerantes, muito baseado pelas questões ambientais, e o fato é que, desde que a gente começou a trabalhar a eliminação dos gases que destroem a camada de ozônio, começaram a entrar no sistema fluidos refrigerantes que têm um alto potencial de aquecimento global. Então, a eliminação do CFC e dos HCFCs trouxe esses outros fluidos que também tem essa nova variante que a gente só foi descobrir mais recentemente e que agora vem sendo corrigido pela emenda de Kigali. Só para vocês terem uma ideia do tamanho desse potencial ali. Se nós somarmos todos os fluidos refrigerantes que entraram na área de manutenção em 2019 no Brasil, o volume em CO2 equivalente seria equiparado a 6,5% de todas as emissões de resíduos do estado de São Paulo. Então, esse é o tamanho do potencial de eliminação de gases que provocam aquecimento global que a gente tem ao se trabalhar a destinação correta dos fluidos refrigerantes. E essa questão das centrais de regeneração é algo que começa lá atrás. A gente pode puxar essa régua para trás aqui, ó, desde 1977, quando a primeira recolhedora e recuperadora ou regeneradora de R11 foi desenvolvida no Brasil, pelos engenheiros Rios e o Paulo Neulander. Podemos citar também a formação do Grupo Ozônio em 88, que foi o primeiro grupo técnico que trabalhou o tema de fluidos refrigerantes sob o ponto de vista das questões ambientais. E ali a gente vem, então, desenvolvendo uma série de outras ações, novas recolhedoras, novos programas e projetos para recicladoras de fluidos refrigerantes, a entrada na discussão também nas agendas políticas, com a formação do SP-CFC pela CETESB e Indústrias. Em 2011, o primeiro grande treinamento de técnicos para recolhimento de fluidos refrigerantes, até que em 2006 surge a primeira central de regeneração de fluidos refrigerantes, junto com um projeto com o apoio das Nações Unidas, por meio do PNUD, onde também tivemos a distribuição e treinamento de várias recolhedoras, vários técnicos para fazer esse recolhimento. E mais recentemente, em 2018, a última das centrais de regeneração, então, começa a operar, que é a EcoSupport, que é o grupo ao qual eu represento, que tem, então, a parte de regeneração e laboratório. Hoje, no Brasil, para vocês terem uma ideia, somos em seis centrais de regeneração de fluidos refrigerantes. E elas vêm atuando basicamente em 4 segmentos. Na questão da análise de fluido, seja para a caracterização do fluido que você tem no seu sistema, para se decidir qual é o melhor caminho, a regeneração, a destruição, a troca e etc.
seja para análise do resíduo mesmo, para saber qual é o possível tratamento que tem que ser dado com aquilo. A regeneração propriamente dita, que nada mais é do que pegar todo esse fluido refrigerante e tratar ele por uma série de processos para que ele volte às condições de novo. O professor Oswaldo citou aí algumas normas, entre elas a 16667, onde você tem, então, a caracterização dos fluidos e o que ele precisa ter para essa condição de novo. E aqui é a grande diferenciação, porque a regeneração ela só é alcançada quando você consegue, então, laudar e atestar o grau de pureza desse fluido refrigerante. O processo de reciclagem, ele pode também levar a um grau de pureza bastante interessante, mas você não tem essa certeza, você não tem esse rótulo que atesta o que está sendo feito ali ou qual o grau de pureza dele, né? E as outras duas áreas que as centrais atuam é a questão de caracterização e eliminação de passivo e a questão de eliminação dos contaminantes das embalagens. Vamos ver um pouquinho mais a fundo cada um deles aqui. Mas antes, para a gente poder fazer esse momento aí de interação com vocês que estão nos assistindo ali, ó, você conhece a regeneração ou já conhecia a regeneração de fluidos refrigerantes? Você pode deixar o seu comentário aí na parte de diálogo do YouTube mesmo, enquanto estiver assistindo a gente. Bom, vamos falar um pouco sobre a análise química aplicada à regeneração e à eficiência energética. A gente sabe que hoje, em todo o planeta, o crescimento que as áreas refrigeradas terão é bastante exponencial. Estima-se, segundo o último relatório da OECO, estima-se que a área refrigerada no Brasil deve aumentar 5 vezes ainda até 2050. Isso, claro, reflexo tanto da questão de conforto térmico para as pessoas, quanto principalmente a questão de armazenamento e eliminação, então, das perdas de alimentos em todo o planeta por conta da perda de qualidade, por não ter uma refrigeração. O fato é que até 2050 a refrigeração vai ser o maior demandante de energia do país. E a gente sabe hoje que apenas 1 grau na condensação pode representar de 2 a 3% mais energia de todo o sistema. E essa elevação da temperatura de condensação muitas vezes está relacionado à presença de contaminantes. Nós não temos muita clareza de qual é o grau de pureza dos fluidos refrigerantes que estão nos nossos sistemas, seja por um processo de manutenção que acaba levando para dentro do sistema o ar que está dentro de uma mangueira, ou por uma incerteza da qualidade do fluido que foi comprado com a entrada de muitos fluidos sem também uma qualidade. Tudo isso pode estar impactando o seu sistema. Então, as centrais de regeneração hoje, para um projeto apoiado pelo PNUD, tem laboratórios que atestam tanto a pureza daquilo que é regenerado, quanto atestam a pureza daquilo que está no seu sistema com fins de melhoria da eficiência energética. Aí mais uma questão para você colocar aí no chat do YouTube. Qual que você acha que seria o resultado do grau de pureza do fluido refrigerante que está nas máquinas que você opera? Bom, falando então um pouco sobre a regeneração propriamente dito, hoje as centrais do Brasil elas são capazes de processar cerca de 250 toneladas de fluidos refrigerantes por ano. Sendo que esse potencial está muito abaixo, a gente ainda está muito longe de atingir esse potencial todo de processamento. Só para vocês terem uma ideia, dos 60 milhões de toneladas de CO2 equivalentes, convertendo então o volume de gás que entrou no Brasil em CO2 equivalente, as 60 milhões de toneladas de fluido refrigerante que entrou no Brasil em 2019, que é o último dado que a gente teve pelo IBAMA, apenas 2% desse volume todo chegou a uma central de regeneração para ser processado. E olha que nós estamos falando de um processo que está pautado, inclusive, numa instrução normativa do IBAMA, que disciplina a questão da destinação, do recolhimento, da proibição do lançamento, enquadra como crime ambiental o lançamento dos fluidos na atmosfera, e mesmo tendo a base legal e tendo a tecnologia para melhorar, para processar todo esse material, a gente ainda assim tem uma baixa adesão nesse processo de coleta e destinação. Em termos práticos, eu trouxe aqui um case que foi desenvolvido no supermercado Saint Marché.
foi um processo de retrofit de R404A pelo XP40 da Chemours, onde então uma loja com 1.500 metros, um processo de regeneração, de troca, de retrofit que ocorreu durante a noite, sem atrapalhar a operação da loja, levou ali entre 6 e 8 horas para cada sistema. Foi um processo em que nós recolhemos, então, 292 quilos de 404, o que representa, em equivalentes de CO2, mais de 1.100 toneladas de CO2 equivalente. Todo esse fluido foi regenerado e redisponibilizado para o cliente para que ele pudesse usar em outras unidades. Com isso, então, em um processo de inventário de CO2, ele deixou de trazer para o seu inventário mais de 1.100 toneladas, 1.145 toneladas de CO2, porque ele pôde reaproveitar aquele material. E o mais interessante, a um custo 30% menor do que se ele tivesse que comprar todo esse fluido novo. Um outro papel importantíssimo das centrais de regeneração, que tem aumentado bastante agora, é a questão de eliminação do passivo armazenado. Segundo o último levantamento do Programa Brasileiro de Eliminação de Gases que estão na camada de ozônio, estima-se que 5,5 mil toneladas de CFC ainda encontram-se armazenados em todo o Brasil. As centrais de regeneração, elas são capazes de analisar e definir qual é a melhor estratégia de tratamento daquele fluido. Se vai ser a recuperação ou se vai ser a destruição desse passivo. De novo, essa é uma atividade que ainda precisa aumentar e melhorar, muito provavelmente por uma questão de esforço de divulgação desse serviço, mas principalmente de criação de redes para otimizar a logística de recolhimento desse material. Você tem mais 5 minutos, tá? Tá, ok. A destinação correta de embalagens de gás refrigerante, então, é o outro grande papel dessas centrais. Se nós usarmos, então, os dados de 2013, 15 mil toneladas de R22 entraram no Brasil. Isso daí sendo distribuído em mais de 1,1 milhões de cilindrinhos descartáveis. Pela própria natureza do fluido refrigerante, quando se equipara a pressão do fluido do sistema com a garrafa, você para de ter a transferência. Então, sempre vai ter um passivo, sempre vai ter um contaminante que sobrou nesse cilindro. Se você fizer a destinação correta do cilindro para uma central de regeneração, você garante que esse restinho, são apenas 100 gramas, mas que somados podem chegar a 208 mil toneladas de CO2 equivalentes. Você garante que esse restinho vai ter a destinação correta, vai poder reentrar no sistema e mais, vai garantir que os cilindros não sejam reaproveitados, como essa foto, que é uma prática que deve ser combatida, principalmente por uma questão de risco. Esses cilindros são descartados e não podem ser reutilizados. E, por fim, tudo isso daí, então, está sendo costurado e desenhado junto ou pensando nessa questão, por exemplo, da emenda de Kigali, como foi apresentado pelo professor Peixoto, em que você tem grandes esforços contra essa questão das mudanças climáticas. E aqui eu faço esse destaque. A Abrava hoje é signatária do Acordo Ambiental de São Paulo, que é um acordo que foi criado pelo governo do estado para incentivar associações e empresas paulistas a assumirem compromissos. Foi criada também a Câmara Ambiental de Mudanças Climáticas, que reúne 20 integrantes, dos quais a Abrava é uma das signatárias, e 2 grupos técnicos de trabalho. Um voltado a ferramentas, que vem trabalhando essa parte de como reportar, como calcular suas emissões, e um outro buscando mais as boas práticas, que vai embasar um documento que deve ser levado para a próxima COP, que é a Convenção do Clima da ONU, que ocorrerá na Escócia no próximo ano. E as centrais, então, nesse contexto, vem contribuindo basicamente com a parte de análise e se comprometendo a melhorar a parte de pesquisa e desenvolvimento do ponto de vista da análise para buscar a eficiência energética do sistema de refrigeração. Vem trabalhando também a parte de regeneração e de eliminação do passivo, pedindo apoio, então, dentro da Câmara, dentro desse acordo climático, para a gente desenvolver essas redes para facilitar a destinação de cilindros e facilitar a destinação de fluidos refrigerantes. E nós não estamos sozinhos. Se você, um pouco antes dessa live, então, a gente estava conversando e o professor Oswaldo colocou uma pergunta. Muita gente pergunta onde destinar. Esses links todos trazem essas informações, com destaque especial aí para o link do Protocolo de Montreal no Brasil, onde você encontra o endereço da central de regeneração mais próxima de você. Então, eu fui Thiago Pietrobon,
da EcoSupport. A EcoSupport vai estar à disposição para ajudar também quem tiver qualquer necessidade nessa área de regeneração de fluidos refrigerantes. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. Nós vamos passar agora às perguntas. Eu tenho uma pergunta direcionada ao professor Roberto Peixoto, que vem lá do também professor Enio Bandarra. O Enio pergunta, Peixoto, se você acha que o CO2 ainda deve ser o refrigerante a ser utilizado em automóveis no futuro, ou seu uso será marginal em alguns modelos? Obrigado pela pergunta, Enio, colega, companheiro aí de atividades no setor, né, no mundo acadêmico e também no mundo do desenvolvimento aí de refrigeração e ar-condicionado. O CO2 ele apareceu como a primeira opção, né, devido a uma legislação europeia que, de uma certa forma, previa o fim do uso do 134A em sistema de ar-condicionado automotivo. Então, as montadoras, né, os desenvolvedores de sistemas optaram pelo CO2 como uma primeira opção. Em seguida, as indústrias químicas produziram o HFO 1234YF, que se mostrou mais interessante sobre uma questão de custo-benefício, né, de diminuição dos custos necessários, né, para a mudança de sistema. O CO2 tem alta pressão, exigia, né, uma mudança mais significativa e custos maiores. A tendência atual hoje das montadoras é ir para o 1234YF. Agora, o CO2, com o advento dos carros elétricos, né, ele tem uma vantagem, porque quando você usa, né, um sistema de refrigeração e também de aquecimento, como uma bomba de calor, não fazendo o aquecimento com os gases, né, efluentes da combustão, né, via um trocador de calor, o CO2 é mais interessante que o 1234YF. Então, é provável, né, que com o crescimento, né, da eletrificação no sistema de transporte individual, veicular, não só individual, né, o CO2 possa voltar a competir com o 1234YF. Bem, eu teria agora uma perguntinha para o Osvaldo, né? Depois eu volto, se houver tempo, eu tenho duas perguntas para o Peixoto também, mas, Osvaldo, você passou aí na apresentação um pouco, eu tenho dois pontos que a Renabrava 5, né, ela fala. Um deles é que o fluido refrigerante deverá ser fornecido por fabricante reconhecido e com produto certificado. Agora eu pergunto, como o técnico de refrigeração pode reconhecer mais facilmente essas características para fugir de produtos de procedência duvidosa? A segunda, ainda ficando com relação ao profissional, é que a Renabrava, e você passou por isso também, considera que a manipulação deve se dar por profissional habilitado, com registro em conselho de classe e previamente qualificado. No dia a dia, como pode se identificar esse profissional e como se reconhecer a qualificação do profissional e como um profissional pode buscar essa qualificação? Quais são as instituições que oferecem isso? Tá bom. Então, vamos primeiro responder a história do fluido, como é que ele pode reconhecer se o fluido é bom ou não. O que eu tenho notado é que você vende até bolsa Gucci, que não é bolsa Gucci, e vai lá você descobrir qual é a diferença dela. Então, mas é o que eu tenho visto, eu não vou lembrar o nome correto agora, se alguém puder me ajudar, eu agradeço, é o FISC, é a ficha de segurança que você tem do produto químico. Se você pegar de um fornecedor de um fluido que não trabalha de forma correta, a folha dele, FISP, não diz qual é a porcentagem de concentração de cada um dos componentes. Conforme exige a ASHRAE 34, que é a nossa NBR 16666, e analisado pela ARI 700, que é a nossa 16667.
Então, isso eu tenho tido, assim, quer dizer, toda vez que eu peço para alguma coisa que veio de não sei de onde, ninguém sabe direito a origem, não tem essa lista. Existe um papel, mas o papel é totalmente incompleto na resposta que ele dá. Porque eu posso fazer uma garrafa pintadinha igualzinha, com nome igualzinho, tudo igualzinho, mas eu preciso de um documento que realmente esclareça. O outro ponto que você tocou é excelente, quer dizer, eu tenho uma preocupação que é o seguinte, eu tenho, quer dizer, eu não, mas o mercado teria que ter alguma segurança de que as pessoas que estão trabalhando, manuseando, processando esses equipamentos de refrigeração de ar-condicionado têm que ter o conhecimento, principalmente se esse fluido tiver características mais perigosas que outras. Quando eu comentei que eu fui tirado uma vez andando que nem um bêbado dentro de uma casa de máquinas, é verdade. Os caras entraram lá dentro e falaram, sai daí, cara, você está bêbado. Eu falei, não estou legal, super legal. E você não percebe absolutamente nada, nada. E me tiraram de lá de dentro. Uma outra vez também, por um erro, eu me queimei com vazamento de líquido, refrigerante líquido. Então, nesse aspecto, eu acho que o treinamento é muito importante. É muito importante. E, para mim, pelo menos dentro do meu conhecimento, as escolas chamam-se Senai. Se eu tiver um técnico que me traga, que ele tem uma carteirinha, algum documento dizendo eu fiz o Senai e não sei de onde, o curso de refrigeração e ar-condicionado, e a gente vê que esse curso permite que ele faça determinadas coisas, eu não tenho dúvida em aprovar esse profissional. O profissional trabalha há 20 anos, ele tem todo o conhecimento, mas ele não fez o Senai. Como é que ele fica? Bom, eu acho que o Senai, se fosse possível, deveria permitir uma prova teórica, uma prova prática, em que essa pessoa iria demonstrar o conhecimento dele, com segurança, etc., e a coisa poderia funcionar. Então, eu acho que tem que ter, assim como o engenheiro bem ou mal tem que entrar no CREA, e a certificação dele pelo CREA sai através da ART e do CAT, anotação de responsabilidade técnica, que depois de você fazer o trabalho, você vai levar ao seu cliente, e o seu cliente vai dizer, parabéns, você fez corretamente, eu gostei, está tudo bem, carimba, você volta para a BNT e a BNT vai montar o teu cadastro de atividades técnicas, não me lembro agora, o CAT, como se chama. Então, eu acho que isso é a melhor forma de você identificar o bom profissional. E pode ver que as concorrências públicas, os engenheiros que vão entrar, ele tem que demonstrar que ele fez instalações, manutenções e operação num certo grau. O único triste nessa história toda é o tecnólogo, que está órfão de pai e mãe, porque ele não tem uma classificação, ele não tem uma definição, e eu considero que na formação que o tecnólogo sai, o conhecimento dele é maior que do engenheiro. Pode parecer um absurdo. Eu, como engenheiro, tive 2 meses de ar-condicionado e refrigeração nos 5 anos da minha escola. O cara que faz um tecnólogo, uma faculdade, eu não sei o tempo dele, porque eu não fiz, mas é coisa de 1 ou 2 anos que ele vai ficar sendo bombardeado, vamos dizer assim, com as noções. E não existe uma definição do que ele pode ou não pode fazer. Obrigado, Oswaldo. Antes de mais nada, eu sei que vocês estão contribuindo, né, para a eficiência energética, para a economia no consumo de energia, mas tanto o Oswaldo quanto o Roberto estão um pouco escuro, assim, está com pouca luz. Então, só uma... Bem, agora, primeiro, reproduzir aqui um comentário do Luciano Marcato, né, que é diretor de eficiência energética da Brava. Ele pergunta, depois a Thalita pode responder, se as apresentações, além de ficarem, né, depositadas no YouTube, no canal da Brava no YouTube, também estarão no site da Brava, as próprias apresentações. E segundo, ele faz o comentário que a credibilidade da empresa que vende o fluido é tão importante quanto o conhecimento técnico do técnico de refrigeração. Tiago, eu tenho aqui uma perguntinha seguinte, eu queria um pouco que você toque em dado momento que a contaminação do fluido, né, também ela tem uma influência na eficiência energética do sistema. Você falasse um pouquinho mais sobre isso e outra, explicasse um pouco por que é tão baixa essa taxa de regeneração no Brasil.
É um problema de relação custo-benefício, para quem tem que... É uma ausência de fiscalização, é falta de consciência ambiental, é falta de oportunidade de acesso ao procedimento ou é uma combinação de todos esses fatores? Bom, do ponto de vista da eficiência energética, então, dos contaminantes, é uma relação, assim, o fluido, como foi apresentado também anteriormente ali, é essa relação entre condensação e, etc., e vaporização que acaba fazendo essa troca gasosa. Quando você tem contaminantes ali que não têm o mesmo comportamento do seu fluido frigorífico, que é refrigerante, você faz aquele sistema ficar rodando com o fluido ali dentro sem que ele faça as trocas gasosas, as trocas de calor, desculpa. E isso, então, você perde em termos de eficiência, basicamente isso. Hoje a gente sabe, por alguns pilotos que ainda não publicamos, ainda precisa de um refinamento para a gente poder parametrizar todos ali, mas a presença de contaminantes em sistemas de refrigeração tem sido bastante alta na experiência que a gente vem tendo no campo mesmo, em especial no segmento de supermercados. A gente acredita que está muito relacionado à questão de manutenção, é um sistema que sofre bastante manutenção, ele tem problemas de vazamento e recarga do sistema constantemente, e isso tudo, então, tem levado para dentro do sistema contaminantes. Basicamente, o que a gente tem ali é ar e vapor de água, e isso é o que tem reduzido a performance do sistema. A análise, então, ajuda a gente a ver qual é o tamanho desse contaminante e tentar quantificar qual é o impacto do ponto de vista de desempenho do sistema. E, claro, como um bônus, ainda a gente consegue captar ali, fazendo análise dos fluidos, não só o refrigerante, mas o fluido lubrificante também. Você consegue ver sinais de degradação do sistema, se você está com uma presença muito grande de alguns compostos ferrosos ali, se tem muito cobre, muito metal, que pode indicar uma deterioração do seu sistema. Então, isso do ponto de vista de eficiência, e depois vou até compartilhar a pergunta com os professores. Agora, sobre a dificuldade desse fluido chegar ao tratamento, à regeneração, eu acho que está muito relacionada, é uma soma de tudo que você colocou, mas está muito relacionada à natureza do produto mesmo. O gás, ele some, ele se perde muito facilmente. É muito comum você ver a prática de se esvaziar o resto de carga que tem no refrigerador para depois você reparar e colocar uma carga nova. Então, para resolver isso, eu acho que é sim uma questão de disciplinar a mão de obra para que as pessoas entendam a importância que isso tem, não é um pouquinho de gás. O potencial de destruição da camada de ozônio, o potencial de aquecimento global, mesmo numa quantidade pequena desse fluido refrigerante, ela é bastante grande quando você soma essas milhares de pequenas contribuições. Eu acho que está muito relacionado a isso, a essa prática de se liberar, porque o gás não deixa cheiro, não deixa rastros e etc. E por isso que a gente também tem focado muito a questão das embalagens. Se a gente começar a fazer um trabalho muito bom com embalagens, a gente consegue criar essa disciplina no mercado e criar os canais logísticos para poder destinar isso. Obrigado, Tiago. Oswaldo ou Roberto querem falar algo sobre alguma observação sobre essa intervenção do Tiago? Não, eu acho que a questão foi bem colocada pelo Tiago, né? Na verdade, o desempenho de um sistema de refrigeração e ar-condicionado, né, ele está relacionado não exclusivamente com as propriedades termofísicas, né, do fluido refrigerante. E essas propriedades, pressão, temperatura de saturação, né, elas podem ser alteradas dada a contaminação, né? Quando é feito um desenho, um projeto, uma avaliação de um equipamento, né, você tem, em princípio, o fluido refrigerante sem nenhuma contaminação, né, sem um tempo de rodagem, né? E essa contaminação pode vir com o tempo de uso. Então, eu acho que existe essa relação, é muito clara, né? E aí, né, acho que, na verdade, até é um tópico muito interessante, né, de desenvolvimento de pesquisa, porque na literatura não existem tantas informações, né, sobre, né, essa relação, né, características, pureza e desempenho, eficiência energética. Porque a gente sabe, existem diversos estudos, né, de levantamento de propriedades e impacto, né,
do óleo lubrificante do compressor, ou da presença do óleo no fluido refrigerante. Quando a gente faz avaliações, simulações, a gente usa propriedades do refrigerante puro, né? Mas, na verdade, na maioria dos sistemas, nós temos óleo lubrificante junto com o refrigerante. Mas aí não seria, vamos dizer, propriamente uma contaminação, mas é uma característica, mas é só um exemplo, né, de que seria interessante realmente um desenvolvimento, né, aprofundar essa questão da relação contaminação versus desempenho e eficiência energética. Oswaldo, alguma observação? Eu vou fazer um comentário um pouco. Um dia trabalhando na empresa que eu trabalhei muito tempo, que chamava-se Starco, eles me chamaram para ver uma máquina. Ô, Oswaldo, vem aqui, olha essa máquina. Pressão de alta está boa, pressão de baixa está boa, super está bom, sub está bom, mas ela não esfria. Eu falei, mas não é possível. Se está tudo bem, a corrente do compressor estava perfeita. Ela não esfriava. Realmente, o ar entrava e saía dela na mesmíssima condição. Aí, depois de meia hora olhando para a máquina, apalpando a máquina sem saber o que fazer, eu fiz o que todo mundo faz. Tirou um pouco de gás da máquina. Na hora que eu fiz tirei um pouco de gás da máquina, mudou tudo. Mudou a pressão de alta, mudou a de baixa, mudou a amperagem. Eles tinham dado uma carta de nitrogênio, mas muito bem calibrada, de forma que a máquina trabalhou exatamente nas condições normais dela. Então, o compressor, ele não consegue saber o que ele está comprimindo, ele comprime e te entrega. Se você vai condensar ou não esse fluido depois, é que vai fazer com que ela se transforme numa máquina de refrigeração. Por isso que o Tiago destacou o problema de você ter ar no sistema, de ter contaminantes gasosos que venham a prejudicar. Ele é comprimido, ele gasta energia, ele não troca calor, ele gira o circuito inteiro. Obrigado, Oswaldo. Eu penso que a gente pode ir para algumas considerações finais, né? Mas antes das considerações finais, eu vou colocar duas questões. Uma questão que eu gostaria que o Roberto Peixoto abordasse, né? Nós temos, por um lado, que foi citado pelo Tiago, que é o relatório da Agência Internacional de Energia, né, de 2018, que é o futuro da refrigeração, que aponta a triplicação do uso da refrigeração até 2050. Né? No Brasil, esse número, como já falou o Tiago, saltaria de 26 milhões para 165 milhões de unidades de aparelhos de ar-condicionado. Isso é uma ótima notícia, né? Agora, é uma notícia também que colide com uma outra, né, que foi anunciada agora no último 22 de agosto pelo Global Footprint Network, certo? Que dia 22 de agosto foi o dia da sobrecarga da Terra, ou seja, quando, né, nós consumimos tantos recursos que a Terra já fica impossibilitada, o meio ambiente fica impossibilitado de regenerar no prazo de um ano. Essa notícia tem dois lados ruins, né? Um pouco ruim, é que em 2019 o marco foi no dia 29 de julho. Certo? A outra, pior, é que a pandemia nos deu um ilusório bônus de 24 dias. Certo? Então, você, Roberto, fala que a estrutura do protocolo de Montreal pode fazer mais do que Kyoto nessa questão, né? Você acha, né, que pela adesão e ratificação até agora da emenda de Kigali, a gente né, os governos e corporações estão fazendo o suficiente para estancar essa sangria, sabendo-se, né, que as emissões respondem por 60% dessa situação colocada pelo relatório do Global Footprint Network. Tá ok? Então, e as considerações finais de cada um. Legal. Ronaldo, obrigado pela questão ou por levantar. É um ponto, não sei se eu vou poder responder, mas eu acho que é uma questão
importante, né? É a questão, né, da discussão do que estamos fazendo para, né, diminuir, né, todo esse impacto, né, que está sendo causado e que existe, né, cenários futuros, né, realmente complicados. Como foi falado, né, a Agência Internacional de Energia, no relatório de 2018, The Future of Cooling, né, traça cenários, né, que são cenários preocupantes. Ou seja, existe um crescimento global, né, das aplicações de refrigeração de ar-condicionado, com uma maior intensidade nos países em desenvolvimento, né, devido ao crescimento da cadeia do frio, alimentar, medicinal para vacinas, ar-condicionado para conforto. Conforme as populações vão ficando mais afluentes e tendo recursos, o ar-condicionado é um equipamento, né, que começa a estar na agenda, né, de aquisição, né, da população, e é importante para garantir conforto térmico, melhoria de qualidade de vida. Isso vem aliado, como você falou, com o consumo de energia, né? Então, acho que existe uma preocupação, e a partir, né, desse relatório da Agência Internacional de Energia, diversas outras instituições, né, estão desenvolvendo estudo, análise, mostrando, né, o impacto, né, de diminuição ou de melhoria de eficiência, diminuição do consumo e melhoria de eficiência energética no sistema de refrigeração e ar-condicionado. Então, a emenda de Kigali, por exemplo, né, a avaliação que foi feita é que ela pode colaborar para uma diminuição de 0,5 grau no previsto 1,5 grau do Acordo de Paris, né? Então, essa é a contribuição, né, da redução do consumo dos HFCs. Agora, no cenário nacional, internacional, o que a gente vê é que existe, né, uma regulação agora, a emenda de Kigali, né? Os países, as empresas estão, de uma certa forma, né, um tempo ainda, né, de implementação, de internalização, de ratificação, estão adotando práticas, né, para que essa emenda seja efetiva. Eu destaquei e volto a destacar o papel da unidade da União Europeia, né, com uma política muito rígida e muito agressiva com relação, por exemplo, aos HFCs, né, e também, vamos dizer, liderando até essa questão do combate às mudanças climáticas. A minha avaliação nesse sentido é positiva, né? Eu acho que o Protocolo de Montreal é um fórum importante, a emenda de Kigali é um fórum importante, né? A contribuição do Protocolo de Montreal, não só para a proteção da camada de ozônio, mas para a proteção do clima, é um fato importante. Já existiu, né, com CFCs, e com a emenda de Kigali, né, como eu falei, o impacto vai ser significativo. Dito tudo isso, não sei se, né, não dá para prever, né, o futuro, bola de cristal, mas, enfim, eu sou otimista, né, com relação a esses aspectos. Faço dessas palavras minhas considerações finais. Novamente agradeço, né, o convite. Prazer estar com o Tiago, com o Osvaldo, né, enfim, qualquer questão estou à disposição. Abraço a todos. Obrigado, Peixoto. Osvaldo, por favor. Bom, eu gostaria muito de agradecer a participação desse webinário, vamos dizer assim, para que a gente possa colocar mais fatos e considerações na mesa. Eu fiquei muito triste quando a gente perdeu aquela tranquilidade que em uma mão a gente falava todos os refrigerantes que a gente usava, praticamente. Hoje, não dá nem os dedos da mão, das duas, nem os dedos do pé, e pode juntar mais umas 10 pessoas que vai faltar dedo para contar quantas opções você tem. O que torna extremamente difícil dar aula. Pode parecer que não, mas quando você dá aula, você quer usar um exemplo. Então, você pega um refrigerante e faz todo. Então, eu tenho uma aula que eu pego, você leu, água, amônia, R22, o 134, etc., mostra a diferença entre eles, completamente, em como é que você comprime, como é que você faz a absorção e etc. Mas esse é o caso que eu acho complicado. Quer dizer, houve uma palestra de uma vez, há uns 3, 4 anos atrás, sobre a substituição do R22, e foi feita a pergunta para o representante da Trane que veio fazer a palestra. E a resposta dele foi interessante, porque ele disse, olha, senhores, eu não sei onde vai parar isso tudo. Eu sei que não vai parar no que a gente já está usando.
e já tinha saído dos HCFC, dos CFCs e assim por diante, já estavam nos HFC. Então ele disse, se vocês estão pensando, cuidado, essas opções de agora vão descobrir um defeito nela que não vai permitir que ela seja usada. Então isso é algo repetitivo, é algo cíclico. A gente sempre vai descobrir alguma coisa naquele fluido que traz um risco para a gente. Se você pegar, leia os artigos da década de 30 celebrando o uso do CFC. Obrigado por ter chamado. Obrigado, Oswaldo. Tiago, por favor. Bom, é sempre um prazer, um biólogo no meio de engenheiros, ainda mais falando dessas pessoas com as quais estou junto aqui hoje. Então, assim, para mim tem sido sempre um aprendizado, é impressionante como a gente aprende a cada dia um pouco mais, por mais longínquo que seja o histórico que o professor Oswaldo traga ali sobre a parte de refrigeração, todo dia a gente tem algo novo a acrescentar, e isso é o que dá esse sinal de esperança, assim. A gente está acrescentando porque a gente está evoluindo, está aprimorando, está melhorando, e está chegando aonde a gente precisa para poder superar essas marcas, como você colocou, Ronaldo, uma marca de que estamos chegando a utilizar todos os recursos do planeta. Eu acho que sim, nós estamos passando, somos uma geração que estamos vivendo esse momento, mas somos a geração que estamos vendo também os esforços de evolução. Dá para juntar com tudo que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, o quanto de aprendizado a gente teve. Nunca tivemos um momento de tão grande cooperação internacional pela pesquisa, pela ciência, que faz a gente começar no início dessa apresentação. O que foi esse protocolo de Montreal há 33 anos atrás, se não todos os países, ou a maior parte dos países do planeta, sentados discutindo e ratificando algo que era de comum acordo para todo mundo por uma importância que todo mundo enxergava como essencial naquele momento. Então, nós estamos revivendo aquele momento de 33 anos atrás, hoje catalisado aí por esse processo de pandemia, e sim, pensando positivamente de que nós estamos evoluindo, nós vamos superar isso tudo e deixar um legado melhor ali para frente. Ok, obrigado, Tiago. Bem, nós vamos encerrar por aqui. Eu queria fazer um agradecimento à Alessandra Lopes, que é a assessora de comunicação da Brava, né? E a Thalita Lopes, ambas Lopes, não são irmãs, tá? Que ficaram aí no backstage, né? Cuidando desse evento. Agradecer o Renato Seschini, mais uma vez, que é o presidente do DN Meio Ambiente, e agradecer principalmente ao Oswaldo Bueno, ao Tiago Pietrobon e ao Roberto Peixoto pelas excelentes apresentações. Tá? Terminamos aqui, agradecendo também todo mundo que se dispôs a ficar até agora, né, nos ouvindo, e esperando que a gente possa voltar com outros eventos desse tipo. Ok? Muito obrigado e boa noite. Obrigado a todos. Obrigado. Tchau. Obrigado.